Olá, gente. Hoje a gente vai falar sobre filosofia, mas a gente vai falar sobre a passagem do pensamento mítico para o pensamento mais investigativo. E aí nós vamos começar com dois grandes nomes da quando a gente fala em filosofia, a gente pensa em quê? Na Grécia. E a filosofia lá na Grécia Antiga, ela é marcada pela passagem da cosmogonia para a cosmologia. A gente vai ver qual é a diferença entre esses dois termos, que são bem parecidos. Quando a gente usa a palavra cosmogonia, nós queremos dizer o quê? Algo descritivo, algo que fala da passagem do caos para a organização do cosmo. Então, quando a gente tem algo terminado em gonia, quer dizer descrição. A gente tem a palavra cosmologia. Quando a gente tem algo terminado em logia, quer dizer o quê? Estudo. E todo estudo parte de investigação. A cosmologia fala do quê? É da organização do cosmos, mas não com os mitos e com as lendas. Então, a filosofia grega, quando ela entra na cosmologia, ou seja, na investigação da análise do mundo, do cosmos, ela parte de algo chamado filosofia pré-socrática, que é também conhecida como naturalista. Existem dois nomes principais quando a gente fala em filosofia pré-socrática: o Heráclito de Éfeso e o Parmênides de Eleia, que eles explicam como é que o mundo se organiza. Então, vamos falar primeiro sobre o Heráclito de Éfeso. Éfeso é onde hoje se encontra a Turquia. O Heráclito ele tem uma máxima, que nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. O que isso significa? O Heráclito, então, quando ele usa essa metáfora, ele faz alusão a quê? Que o rio, ele flui. Ou seja, quando tu entra no rio agora e tu entra mais tarde, já não é o mesmo rio. A filosofia do Heráclito, então, se baseia em que todas as coisas mudam sem cessar. E o que temos diante de nós em um certo momento já é diferente do que foi antes e também será diferente do que vem depois. Voltando então àquela metáfora do rio. Quando o rio flui, ou seja, ele é o quê? Ele é uma filosofia, né? É de que algo não é estático, ou seja, está sempre em um certo dinamismo. Então essa é a filosofia dele, dinâmica. Heráclito, então, o ser é múltiplo, não no sentido apenas de que ele existe, mas também é da multiplicidade das coisas. Por quê? Porque ele está sempre constituído de oposições internas, que ele é hoje algo, mas ele não será amanhã. Heráclito, então, quer dizer o quê? Que a harmonia surge é da guerra interna do ser, que ele vai se constituindo de eternas batalhas entre si, é a síntese dos contrários. Aí outro filósofo vai se opor ao Heráclito, é o Parmênides, porque o Parmênides diz que é um absurdo algo ter oposição dentro de si, ou seja, ser e também não ser ao mesmo tempo. A filosofia de Parmênides, então, diz o quê? Que o ser ele é eterno, ele é imutável. Mas claro que há uma certa passagem de tempo. Mas quando esse tempo passa e ele supostamente muda, isso não é de fato verdade. Então, para Parmênides,
O movimento existe apenas no mundo sensível, ou seja, aquele que é apreendido pelos nossos sentidos. Por quê? Porque há um outro mundo que é o mundo inteligível, em que as coisas elas permanecem como elas são.